dia para todos, todos que estão vendo e ouvindo o programa agora neste momento. Eu espero que você esteja muito bem, agradecido por tudo que Deus te dá. Hoje, né, a última quinta-feira, né, a quarta quinta-feira, para falar a verdade, do mês de novembro, é um feriado muito especial nos Estados Unidos. É o Dia de Ação de Graças, né? É um dia de família. É um dos feriados mais importantes da cultura norte-americana. É onde a família se reúne para passar o dia juntos, né? E o feriado é numa quinta, sexta, sábado, domingo. Então a família está junto, a família está agradecendo a Deus pelas bênçãos que tem, né? E é bom sermos agradecidos. É bom sermos agradecidos, porque Deus nos abençoa com tantas coisas, não é mesmo? E eu espero que você hoje esteja agradecido por tudo que Deus tem te dado, pela proteção, pela segurança, pelas bênçãos materiais, pela saúde, por sua família, seu trabalho. Olha, a gente podia enumerar tantas coisas, não é? Pelas bênçãos espirituais que temos através de Jesus. Tantas coisas para sermos agradecidos. E eu espero que você seja agradecida e agradecido hoje. Vamos falar sobre a quarta chave que abre mais uma porta, que vai nos ajudar em nosso crescimento espiritual. Já vimos três: glorificar a Deus em tudo, obediência e ser cheios do Espírito Santo. E hoje vamos ver a quarta chave. São 5 no total. Hoje vamos falar sobre a quarta, que é confissão. Confissão. O que será que é confissão? Hã? Muitas pessoas hoje, pelo país que nós temos, né, um país predominantemente católico, tem a ideia de confissão quando alguém vai até uma igreja e conta os seus pecados para um padre, né? Mas vamos ver o que a Bíblia ensina sobre confissão. Confissão. Confissão é a quarta chave que nos ajuda no crescimento espiritual, e a sua importância é muito grande. E ela pode ser notada através da vida de um dos personagens do Velho Testamento. E eu quero começar aí. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a vida do rei Davi. Lá no Velho Testamento, a vida deste rei, do rei Davi, nos ensina sobre confissão. Quando Davi estava no auge do seu reinado, com o seu poder nas alturas, ele era rei em Israel, havia conquistado muitos territórios para Israel, era um rei muito querido pelo seu povo, e era um rei que obedecia ao Senhor. Era um ser humano, como você e eu, tinha suas falhas, mas era um rei obediente ao Senhor. E no auge do seu poder, ele cometeu um pecado, algo contra a vontade de Deus. Ele, como sendo rei, sua função era de estar na frente do seu exército, né? Liderando o exército nas suas batalhas. E nesta ocasião, o rei Davi decidiu ficar em casa. Baixou a sua guarda e ficou em casa.
ocioso, sem nada para fazer. E o inimigo dele e nosso, né, o diabo, se aproveitou desta situação de ociosidade, de sem ter nada para fazer, e fez com que o grande rei Davi encontrasse uma mulher que era esposa de um dos seus oficiais do exército. Olha que situação, não é? O grande rei Davi, que podia ter e tinha tudo aquilo que ele queria, por não estar aonde ele deveria estar, vai cometer um pecado. Ele está no seu palácio e ele observa uma linda mulher e se apaixona por ela. Só que esta mulher era casada e casada com um dos seus oficiais do exército judaico. E Davi não teve o poder para resistir a esta tentação. E caiu na tentação, teve um relacionamento com esta mulher e ela ficou grávida. Olha que situação. O grande rei Davi cometeu este pecado, desobedecendo à vontade de Deus. E a história conta, e você pode ler sobre essa história, não vou ler a história, mas você pode ler sobre essa história no segundo livro de Samuel, lá no capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, você vai encontrar esta história deste pecado que o rei Davi cometeu contra Deus, né? Segundo Samuel, capítulo 11, depois você pega a sua Bíblia e você pode ler essa história. Davi cometeu esse pecado, ela ficou grávida, e Davi não teve problemas nenhum para cometer um outro pecado. Agora, Davi tinha que dar um jeito no marido dessa mulher. E Davi, então, faz um plano e manda o marido dela para frente da linha de batalha, para que ele fosse ferido e morresse. A única intenção do rei Davi em mandar este homem para frente da batalha era para que ele fosse morto, e aí sim, a mulher agora viúva, Davi então poderia casar com ela. E Davi dá um enterro de dignidade, um enterro muito digno para este homem, e depois casa-se com a viúva. Nós estamos falando sobre Urias e Batseba, marido e esposa. Olha que confusão que o grande rei Davi se colocou. Com esta ação, nós podemos dizer que Davi quebrou pelo menos 4, talvez mais, mas pelo menos 4 dos 10 mandamentos que Deus havia dado para o seu povo: cobiça, roubo, adultério e assassinato. Olha só que situação. Cobiça, roubo, adultério e assassinato. O grande rei Davi. Acredito que qualquer pessoa
Especialmente alguém como o rei Davi, que conhecia os mandamentos de Deus, qualquer pessoa ficaria bem perturbada com aquilo que fez. Seu coração pesado, sua mente pesada com o pecado que cometeu. Pensa um pouco nessa situação. O grande rei Davi, adulterando, assassinando, roubando, cobiçando. Que situação difícil. Com certeza, ele ficou perturbado com essa situação. Seu coração pesado, a sua mente pesada. E a confissão, o que nós vamos tratar hoje, a quarta chave, que abre a porta para crescermos espiritualmente falando, a confissão sempre é e deve ser o padrão da vida cristã. Como vai ser agora na vida do rei Davi? Nós vamos ver agora o Salmo 51. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá. No Salmo 51. A confissão sempre deve ser o padrão na sua e na minha vida. Na vida daquele ou daquela que segue a Jesus. E nós vamos estudar agora o Salmo 51 e notar como foi essa confissão do rei Davi depois desse pecado que ele fez, que com certeza o deixou muito abalado, muito triste, muito perturbado. Agora, tristeza é uma coisa, não é? Tristeza por fazer algo errado e só ficar triste é uma coisa. Agora, a tristeza que vai levar a uma confissão, a um arrependimento, é outra coisa. E é isso que nós vamos ver na vida do rei Davi, aqui no Salmo 51. Com certeza, a tristeza tomou conta do seu coração. Quando o profeta Natã, que era o homem de Deus, não é? Aquele homem que estava junto com o rei Davi, mas que trazia para Davi as ordens de Deus, e Davi confiava em Natã para isto. Quando Natã vem e repreende o grande rei Davi em relação àquilo que ele cometeu contra Deus, a Bíblia fala que o rei Davi se entristeceu demais. O seu coração ficou amargurado, né? Culpado. A culpa parece que tomou conta do rei Davi, do seu coração. E ele não aguenta mais de tanta culpa pelo seu pecado. Ele, como rei, ele poderia ter expulsado o profeta Natã da frente dele. Ele poderia ter falado para o profeta Natã que ele era o rei e ele poderia fazer aquilo que ele quisesse. Mas ele escutou a repreensão do profeta, que estava vindo de Deus, e aceitou a repreensão do profeta, e ficou com uma culpa muito grande, né? O seu coração ficou tomado de culpa. E ele vai escrever o Salmo 51. Abra sua Bíblia comigo, então, lá no livro dos Salmos, no Salmo número 51. A confissão, né, de pecado do rei Davi, depois que
ele cometeu o adultério, o roubo, a cobiça, o assassinato, e depois que o profeta Natan vem e o repreende. Eu quero ver nessa confissão do rei Davi, no Salmo 51, algumas coisas que Davi precisava. E é a mesma coisa para você e para mim. Quando nós cometemos um pecado contra Deus e nós confessamos o nosso pecado, nós precisamos de 4 coisas que eu encontro aqui no Salmo 51. A primeira delas, se você está marcando aí, Davi estava sujo e ele precisava ser limpo. Você já se sentiu assim? Cometeu algo contra Deus e se sentiu sujo, suja? Davi estava assim. Ele estava sujo e precisava ser limpo. A segunda coisa que ele precisava, ele estava doente e precisava de uma cura. Espiritualmente falando, né? Ele estava doente e precisava de uma cura. Você já se sentiu assim? Doente espiritualmente falando e precisando da cura de Deus? A terceira coisa que Davi precisava, ele estava sem alegria e precisava sentir a alegria de novo. O rei Davi era um rei muito alegre, né? Ele cantava, ele dançava, ele pulava, né? Ele era um rei muito alegre, mas ele estava sem alegria e precisava sentir alegria de novo. Você já se sentiu assim? Sem alegria por um pecado que você cometeu? E a quarta coisa que Davi precisava, ele sabia que tinha quebrado a lei de Deus e precisava do perdão. E você? Você já se sentiu assim? Sabendo que quebrou a lei de Deus e precisando do perdão. Davi precisava ser limpo, precisava de uma cura, precisava sentir alegria de novo e precisava do perdão de Deus. Deus tem um julgamento muito forte contra o pecado. Porque qualquer pecado que nós cometemos, na verdade, é um pecado contra Deus. Se você comete um pecado contra alguém, você está cometendo um pecado contra Deus. E o julgamento de Deus contra o pecado é muito forte. O pecado cometido é contra Deus. Olha o Salmo 51, veja o versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Olha o que Davi diz aqui. Contra ti, está falando com Deus. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha só o que Davi está dizendo. Davi pecou, Davi adulterou, assassinou, roubou, cobiçou. Mas ele está dizendo que ele pecou contra Deus. E
a sentença de Deus é justa. A condenação de Deus pelo pecado é justa. Quando nós cometemos um pecado, nós temos que nos lembrar que estamos pecando contra Deus. Ah, mas eu falei mal do meu irmão. Está pecando contra Deus. Ah, mas eu roubei aquele chocolate do supermercado. Está roubando Deus. Ah, mas eu cobicei aquilo que o meu vizinho tinha. Está pecando contra Deus. E Davi entendeu isso. Isso trouxe uma tristeza no seu coração tão grande, uma culpa no seu coração tão grande. E ele vai confessar o seu pecado. Confissão é a quarta chave que nos ajuda a crescermos. Confissão. Davi entendeu que aquilo que ele fez era algo contra Deus e que o julgamento de Deus contra o pecado é muito severo. Olha o versículo 4 mais uma vez, né? Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. A confissão não é somente admitir que temos pecado, mas admitir que pecamos contra Deus. Faz uma diferença. Confessar não é somente admitir que nós pecamos, mas admitir que nós pecamos contra Deus. É sério. O julgamento de Deus contra o pecado é muito severo. E quando eu peco contra Deus. E quando eu confesso o meu pecado, eu estou admitindo que eu pequei contra o Senhor Deus. É isso que Davi está fazendo aqui, no Salmo 51. Está admitindo que pecou contra Deus e que está agora sujeito, exposto ao severo julgamento de Deus. Eu quero mostrar aqui no Salmo 51 que a confissão ela envolve três coisas. Três coisas. A primeira delas, um olhar certo sobre o pecado. Desculpe, minha voz está falhando, né? Mas nós vamos conseguir terminar. Primeira coisa que a confissão envolve, um olhar certo em relação ao pecado. Por exemplo, olha o capítulo 1, olha o capítulo 51, versículo 1. Tudo que vamos falar agora está aqui no Salmo 51. Olha o versículo 1, como Davi começa esse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A primeira coisa que a confissão envolve é um olhar certo sobre o pecado. O pecado, como nós já falamos, merece um julgamento. Quando eu entendo, quando o meu olhar é correto sobre o pecado, com certeza eu vou confessar. E a primeira coisa que eu tenho que entender e lembrar é que o pecado merece um julgamento. Versículo 1 de novo. Tem misericórdia de mim,
ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi tinha certeza do seu erro e do seu erro contra Deus e do julgamento severo que o pecado tem. E ele está clamando por misericórdia. Misericórdia. Davi sabia também que a confissão verdadeira, né, com o coração correto, a confissão verdadeira resultaria no perdão de Deus. Versículo 2 do Salmo 51. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Como se Davi precisasse tomar um banho da cabeça aos pés. Ele está pedindo isso para Deus, né? Me lave dos meus pecados, me purifique da minha culpa. Davi sabia que a confissão resultaria no perdão de Deus. Eu vou ficar no Salmo 51, mas eu quero rapidamente ir para um outro salmo, aonde nós vemos isto também. Vai comigo para o Salmo 108. Salmo 108, os versículos de 8 a 13. Salmo 108, versículos de 8 a 13. Um salmo do rei Davi também. E ele diz o seguinte, começando no versículo 8. Seja a sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando. Desculpe, eu estou lendo o Salmo 109. Me perdoem. Vamos para o Salmo 108, versículos de 8 a 13. Um salmo do rei Davi. Olha comigo aqui. Acho que falei 108, né? Vamos acertar o salmo? 103. Salmo 103, versículos de 8 a 13. O Senhor é compassivo. Olha só. Olha a confissão que resulta no perdão. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados. Ainda bem. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Olha que salmo bonito, que salmo que traz paz, que salmo que revigora. O Salmo 103, começando no versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso. A confissão resulta em perdão. O Senhor é muito paciente e cheio de amor.
não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. E eu gosto do versículo 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Davi sabia, Davi tinha o olhar certo em relação ao pecado. A primeira coisa que Davi sabia era que o pecado merece um julgamento severo de Deus. Davi também sabia que a confissão traria como resultado o perdão de Deus. Ah, Deus é compassivo, é misericordioso, muito paciente, não retribui conforme as nossas ações. Como o Oriente é do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Volta para o Salmo 51 e vamos continuar vendo lá qual o olhar correto em relação ao pecado que Davi tinha e nós também devemos ter. Já vimos que o pecado merece um julgamento severo de Deus. Já vimos que a confissão verdadeira resulta em perdão de Deus. E agora, vamos ver que o homem ou a mulher, né, é responsável pelo seu pecado. Salmo 51, versículo 3. Pois eu mesmo, Davi está dizendo, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O olhar certo sobre o pecado é aquele que reconhece que eu sou o responsável e ninguém mais. A gente gosta de colocar a culpa nos outros, não é mesmo? Quando a coisa é boa, a culpa é sempre nossa, né? A culpa entre aspas, né? Quando a coisa é boa, fui eu. Agora, quando a coisa é ruim, nós apontamos o dedo sempre para uma outra pessoa. O olhar certo sobre o pecado significa reconhecer que eu, você, é o responsável pelo seu pecado. Quando nós aceitamos que nós somos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e ninguém mais, aí nós estamos crescendo espiritualmente falando. Quando eu reconheço que eu errei, quando eu confesso o meu pecado, e quando eu entendo que o meu pecado merece um julgamento severo, mas eu tenho um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, como ensina o Salmo 103. Né? Então, estamos vendo que a confissão, ela envolve três coisas. A primeira delas, um olhar certo em relação ao pecado. O meu pecado merece um julgamento severo de Deus. O meu pecado tem a minha responsabilidade. E quando eu confesso, eu recebo perdão. Quando eu entendo isso, eu começo a crescer espiritualmente falando. A segunda coisa que a confissão envolve, a primeira é aquele olhar certo sobre o pecado. Eu sou responsável. O pecado merece um julgamento de Deus. E quando eu confesso, Deus me perdoa. A segunda coisa que a confissão envolve
É um olhar certo de Deus. Um olhar certo de Deus. E vamos ver algumas coisas aqui no Salmo 51 que nos ensinam isso. Um olhar certo de Deus. O olhar certo é que Deus se preocupa conosco. Salmo 51, versículo 6. Olha o que Davi diz aqui. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. A confissão envolve também um olhar certo sobre Deus. E o olhar certo aqui é que Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa comigo. O olhar certo sobre Deus é que Deus tem o poder para perdoar. Olha que maravilha. Deus tem o poder para perdoar. Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com ressopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Purifica-me com ressopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Nós até cantamos um cântico com essas palavras, né? Mais alvo do que a neve, né? Mais alvo do que a neve. É o que Davi está reconhecendo. O olhar certo de Deus é que Deus tem o poder para perdoar os pecados. O que mais? O que mais que a confissão envolve nesse olhar certo de Deus? O olhar certo é que Deus castiga o pecador. Já vimos isso, mas vamos ver agora no versículo 8. Salmo 51, versículo 8. Deus castiga o pecador. Olha aqui, ó. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi estava se sentindo tão culpado pelo erro que ele cometeu, erro grave, né? Assassinato, adultério, roubo, cobiça. Parecia que os seus ossos foram esmagados. Acredito eu que a culpa era tão grande, um peso tão grande sobre a vida dele, que ele se sentia esmagado. Ele está reconhecendo que Deus castiga o pecador. Esse é o olhar certo sobre Deus. Mas também que Deus perdoa o pecador. Não só tem poder de perdoar, como perdoa o pecador. Salmo 51, versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu acho interessante a palavra apaga, como se fosse uma borracha, né? Eu escrevi uma coisa que não estava certa, eu apaguei, e aquilo que eu escrevi não existe mais. É assim que Deus faz com o seu e o meu pecado. Deus perdoa o pecador e apaga as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados. É como se eles não existissem. Nós ficamos martelando, né, os nossos pecados e aquilo que nós fizemos de errado. Mas quando confessamos, Deus
apaga o pecado. Ele não se lembra mais. Olha que coisa maravilhosa. Não se lembrar dos pecados. A segunda coisa, então, que a confissão envolve é um olhar certo em relação a Deus. Deus se preocupa conosco. Deus tem o poder para perdoar os pecados. Deus castiga o pecador e Deus perdoa o pecador. E a terceira coisa que a confissão envolve, além de um olhar certo em relação ao pecado, além de um olhar certo em relação a Deus, é um olhar certo em relação a si mesmo, a você mesmo, a mim mesmo. E esse olhar certo em relação a nós mesmos, Davi mostra aqui, no Salmo 51, agora olha o versículo 13. É um entendimento que agora Davi precisava viver de uma maneira certa. Olha o versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A confissão envolve um olhar certo sobre nós mesmos. E esse olhar é que nós precisamos viver de uma maneira certa. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Esse olhar sobre si mesmo era que nós podemos ser felizes de novo. Davi está reconhecendo que depois da sua confissão e do perdão de Deus, ele podia ser feliz de novo. Olha os versículos 15 a 17 do Salmo 51. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O olhar certo sobre si mesmo é que pode ser feliz de novo. Olha, versículo 15, né? Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Um olhar certo sobre si mesmo é aquele que nós entendemos que precisamos confessar não somente para o nosso bem, mas para o bem dos outros. Olha o versículo 18 do Salmo 51. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. O olhar certo sobre nós mesmos é quando eu confesso, não só é para o meu bem, mas é para o bem dos outros. A confissão do rei Davi resultaria em Sião, Jerusalém, prosperar. Resultaria nos muros de Jerusalém ficarem firmes. Esse é o olhar certo sobre si mesmo. Então, a confissão, ela envolve três coisas, aqui de acordo com o Salmo 51. A primeira coisa é um olhar certo sobre o pecado.
O pecado merece um julgamento severo. Eu sou o responsável pelo meu pecado. E quando eu confesso, eu recebo perdão. O olhar certo sobre o pecado. Envolve também o olhar certo com relação a Deus. Deus se preocupa conosco. Deus tem o poder de perdoar. Deus castiga o pecador e Deus perdoa o pecador. E a confissão envolve também um olhar certo sobre nós mesmos. Nós precisamos viver de uma maneira correta. Nós podemos ser felizes de novo. E quando confessamos, não é somente para o nosso bem, mas é para o bem dos outros também. A confissão verdadeira acontece quando nós notamos o que o pecado realmente é, quando nós notamos como Deus realmente é, e quando nós notamos o que nós podemos ser. Aí a confissão acontece. Confissão é algo que vai nos ajudar com o nosso crescimento espiritual. Na próxima vez que nós vamos nos encontrar, na terça-feira, eu quero mostrar algumas razões do porquê confessar. Por que confessar? Eu tenho aqui uma, duas, três passagens que eu quero estudar com vocês, mostrando o porquê da confissão. Eu quero terminar hoje, temos alguns minutos, lendo com vocês o Salmo 51 inteirinho. Nós praticamente lemos o Salmo 51 inteirinho, mas eu quero ler de uma vez agora. Eu quero que você preste atenção no que nós falamos, né? Nesse reconhecimento do que o pecado é, no reconhecimento de como Deus é e no reconhecimento do que nós podemos ser quando existe a confissão. Leia comigo aqui o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, assassinato. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão, eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Que salmo bonito! Um salmo de confissão. Confissão é uma das chaves que abre a porta para o nosso crescimento espiritual. Como é que você está nesse departamento de confissão? Você está entendendo, com certeza, de que o teu pecado merece um julgamento severo de Deus? Que você é a única pessoa responsável pelo seu pecado? E quando você confessa para Deus, Ele te perdoa? Você está entendendo, sem sombra de dúvidas, que Deus se preocupa com você? Que Deus tem o poder de perdoar o seu pecado? Que Deus castiga o pecador, mas também perdoa o pecador. Você está entendendo que a confissão te ajuda a viver de uma maneira certa perante Deus? Que a confissão faz com que você seja feliz de novo? Aquele peso, aquela culpa vai embora. E que a confissão não somente ajuda a você, mas ajuda aos outros. Confissão. Eu espero que você esteja confessando seus pecados a Deus, pedindo perdão e tendo a certeza de que Ele não somente perdoa, mas apaga os seus pecados. Deus abençoe você. Que você tenha um dia maravilhoso hoje, sabendo desse Deus maravilhoso que quer te perdoar. Mas você precisa confessar e pedir perdão. Deus abençoe você. Um dia abençoado para você. When I survey